Ok. Por isso, nesta aula vamos estudar, vou passar aqui os slides, vamos dar a definição, ou começar a definição do sistema formal, ok? Do sistema formal de dedução natural. Por isso vamos ver como é que se fazem demonstrações nesse sistema, aliás já vi um pouco com a igualdade, e depois vamos ver duas regras para trabalhar com os operadores da conjunção e da disjunção, deixando para a próxima aula a negação. Ok, por isso, basicamente, vou aqui pôr o... Ok? Por isso, o raciocínio nós, na última aula, vimos como é que nós raciocinamos no dia-a-dia, ou que tipo de raciocínios é que se fazem no dia-a-dia e como é que nós tratamos as conjunções, as disjunções e as negações, nomeadamente com as regras de demonstração por casos e redução ao absurdo. Por isso, o que vamos fazer agora é incorporar esse tipo de raciocínio num sistema formal de dedução natural. Okay? Por isso, neste sistema, uma demonstração é uma sequência de fórmulas que é iniciada por um conjunto de fórmulas que são as premissas e que não necessitam de explicação. Partimos do princípio que elas são verdadeiras, ou pelo menos vamos trabalhar no contexto em que elas sejam verdadeiras. Depois vamos continuar a demonstração através de um conjunto de fórmulas em que cada fórmula tem que ser justificada por regras de inferência do sistema. Okay? Por isso, o sistema, consoante as regras de inferência do sistema, assim poderemos continuar as demonstrações. Finalmente, a última fórmula será aquela que nós pretendemos demonstrar. Todas as outras são consequências, digamos, intermédias, mas normalmente é a última que nós pretendemos demonstrar. Okay? Por isso, isto é genérico, por isso não é apenas para o sistema de dedução natural, e por isso vários sistemas têm sido propostos e estudados, ok? Em que, basicamente, no que diferem é a forma como a linguagem que utilizam, por isso que tipo de operadores e que tipo de, fundamentalmente, tipo de operadores é que funcionam e que tipo de regras de inferência é que utilizam, ok? O que é importante é que, para já, vamos estar interessados na linguagem das fórmulas de primeira ordem, por isso já definidas a partir de fórmulas atómicas, por isso predicados sobre funções ou constantes, e depois os operadores de conjunção, disjunção e negação. Mais tarde iremos dar um outro operador de implicação, mas para já começamos com estes. Em geral, o que é que nós pretendemos então saber é se a partir de um conjunto de premissas é possível demonstrar uma fórmula, okay? Num sistema de dedução natural ou qualquer outro. E por isso, esta possibilidade de uma fórmula ser derivada pelo sistema de demonstração X a partir de um conjunto de premissas é representada desta forma. Okay? O conjunto de premissas deriva-se pelo sistema X, forma φ. Bom, nós obviamente vamos ter interesse em que o sistema tenha algumas propriedades, okay? E nomeadamente a propriedade de ser coerente e ser completo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se no sistema nós conseguirmos demonstrar a fórmula φ a partir das premissas, então é porque essa fórmula φ deve ser uma consequência lógica das premissas. Okay? E a consequência é um barra igual em vez de ser barra traço. Por isso, isto corresponde a uma dedução no sistema X, isto corresponde a uma consequência, uma implicação lógica apenas. Ou seja, quando as premissas forem verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira. Bom, e um sistema que não seja coerente só consegue derivar disparados, por isso não estamos interessados num sistema coerente. Por outro lado, estamos interessados em saber o contrário, ou seja, se nós tivermos uma fórmula que é uma consequência lógica das premissas, será que nós conseguimos demonstrá-lo no sistema X? Bom, esse é o problema da completude, ou a característica da completude, que diz que um sistema é completo se todas as consequências lógicas forem deriváveis ou demonstráveis nesse sistema. Okay? E, em particular, o sistema que nós vamos dar é o primeiro sistema que vamos dar é o sistema de dedução natural e goza destas duas propriedades. Okay? Portanto, é coerente, só demonstra coisas que fazem sentido, e, por outro lado, se as coisas fazem sentido, elas podem ser demonstradas no sistema. Bom, então que regras é que são usadas? Em geral, este sistema é muito simétrico no sentido que todos os operadores que nós temos têm uma regra de introdução e uma regra de eliminação. Introdução quer dizer que a fórmula que vamos colocar tem esse operador. A eliminação não é que o operador desapareça, mas sim que vamos tirar algumas fórmulas a partir da existência desse operador.
Bom, concretamente, no caso da conjunção, são fáceis, ok? Nós já vimos que se nós tivermos uma fórmula φ, se nós tivermos uma fórmula ψ, nós podemos em qualquer altura introduzir a fórmula φ e ψ, ou vice-versa, ok? A única condição que temos é que esta fórmula φ e ψ aparece na demonstração depois das duas fórmulas em qualquer ordem, ok? Por isso, se esta fórmula estiver na demonstração, ou porque é uma premissa ou porque já foi demonstrada, igualmente esta, então em qualquer altura nós podemos escrever a fórmula da sua conjunção e justificamos por introdução da conjunção e apontamos para as duas fórmulas, para as duas fórmulas onde elas foram encontradas. A eliminação, também já vimos como é que era. Em princípio, se nós tivermos uma conjunção, ok? Em alguma altura do campeonato, nós podemos demonstrar ou o φ ou o ψ, consoante o que queiramos, ok? Qualquer uma delas pode ser retirada. A única coisa, não temos que tirar as duas, basta tirar uma, que nos interessa. A única condição é que, obviamente, o K1 e o K2 são maiores que o K. Ou seja, só podemos tirar esta conclusão depois de ter a sua conjunção. Bom, isto basicamente serve para fazer aqueles raciocínios que nós falámos na última aula. Ou seja, se a Maria é alta e João é baixo, nós concluímos que a Maria é alta e João é baixo. Neste sistema de demonstração, vamos representar a Maria alta pelo predicado alta aplicado a Maria, João é baixo pelo predicado baixo aplicado a João. Sim. E a partir daqui, ok, podemos usar a sua conjunção, ok? E a justificação de usar esta conjunção é a introdução da conjunção nas fórmulas 1 e 2. Ok? Disjunção. A disjunção tem duas regras também, a regra de introdução e a regra da eliminação. A regra da introdução é aquela que nós vimos também anteriormente, que é, se existir uma fórmula φ, eu posso concluir a fórmula φ ou ψ. Se uma coisa for verdade ou qualquer coisa continua a ser verdade, por isso isto é uma regra da introdução da disjunção, em que basta dizer que introduzimos a disjunção a partir da fórmula que estava no passo K. A ordem é indiferente, por isso também tanto podemos pôr à frente na primeira ou na segunda. A outra forma é perfeitamente arbitrária, é que nós quisermos colocar, é que nos der jeito, e é igualmente por introdução da disjunção. Obviamente, quer uma, quer outra, tem que aparecer depois da inicial. A eliminação, por isso, a introdução da disjunção introduz uma disjunção, ok? Ok, por isso, a diferença que existe, e que nós já tínhamos notado na última aula, é que a introdução da disjunção introduz uma fórmula mais fraca. Ou seja, se eu souber que a Maria é alta, okay, eu posso concluir que a Maria é alta ou o João é baixo. Okay? À partida, faço com a mesma representação, alta Maria, e a segunda fórmula será alta Maria ou baixo João, e a justificação para esta fórmula é a introdução da disjunção na fórmula que aparece na posição 1. Bom, vocês podem dizer, ou vice-versa, ok? Ou quer o alta Maria ser a primeiro disjunto, quer seja o segundo disjunto. Vocês já vimos que esta fórmula é mais fraca. Se eu souber que a Maria é alta, sei mais do que se a Maria é alta ou João é baixo, porque aqui há uma incerteza. Aqui neste caso tenho a certeza que a Maria é alta. No entanto, vamos ver que estas fórmulas mais fracas vão dar jeito nas demonstrações deste sistema. Eliminação da disjunção. Bom, eliminação da disjunção é a fórmula é o sistema de raciocínio por casos. Ou seja, se eu souber que existe uma disjunção, ok? Ou seja, se eu souber que φ ou ψ são verdadeiros, e se eu conseguir retirar a mesma fórmula, quer assuma que φ é verdadeiro, quer assuma que ψ é verdadeiro, essa fórmula é uma consequência da disjunção. E por isso, aqui a representação é um pouco mais complexa, mas o que temos que ver é, vamos assumir que na posição K1 existe esta disjunção. Ok? Estou a dizer que é premissa, mas pode ser em qualquer altura. Bom, então o que é que eu posso concluir? Bom, vamos tentar ver o que é que nós concluímos de φ separadamente. E
Por isso vamos pôr aqui uma hipótese que é seja φ verdadeiro. Ok? Ou, e a partir desta fórmula φ, consigo demonstrar esta fórmula ρ, usando as regras do sistema. Bom, se eu a partir da fórmula psi, que vou assumir como sendo verdadeira, conseguir obter a mesma fórmula ρ, então ρ é uma consequência quer do φ, quer do psi. Como eu sei que um deles é verdadeiro, de certeza que o ρ é verdadeiro. E por isso, nesta altura, eu posso escrever ρ, por isso reparem que, dada uma disjunção, eu crio uma hipótese a partir do φ, crio uma hipótese a partir do psi, duas subdemonstrações que acabam na mesma forma e finalmente eu digo que a forma é uma consequência desta disjunção. Ou seja, esta forma é a eliminação, por isso, consequência, elimino esta disjunção, dizendo que, por isso, elimino a disjunção que está na posição K1, usando as demonstrações que estão de M1 até M2 e as demonstrações, a outra demonstração que está desde N1 até N2. Ok? Basicamente, as demonstrações têm que ser depois do de disjunção. A ordem com que elas são feitas são indiferentes. Posso começar pelo φ, posso começar pelo psi. O que interessa é que apareçam cá as duas e que a conclusão seja depois das duas. Bom, o que é que nós podemos concluir então a partir daqui? Já temos dois operadores, disjunção e conjunção. O que é que nós podemos concluir aqui? Bom, podemos verificar se o sistema for completo, podemos verificar que as regras de equivalência que nós temos funcionam para os dois lados. Ou seja, se eu tiver um A, I, B ou C, então isto daqui, como isto é equivalente, se isto for verdade, esta também terá que ser verdade. Por isso, desta forma posso deduzir esta. E como isto são equivalentes, vamos ver que desta forma que aqui está, depois também poderei deduzir a primeira. Vou começar por esta. Okay? Por isso, vamos assumir que este é o que nós conhecemos e agora vamos ver o que é que podemos fazer. Não é? Eu quero que seja A e B ou A e C. Okay? Por isso, o que é que eu posso retirar desta primeira? À partida vou querer, quero saber o A. O A é verdadeiro. Se o A é verdadeiro e B ou C é verdadeiro, eu posso concluir o A, logo à partida. E a justificação para o A ser verdadeiro, ou ser uma consequência, é a eliminação deste I. Bom, mas também sei este B ou C, ok? Pela mesma razão, por eliminação desta conjunção. Bem, agora tenho que começar a raciocinar. O que acontece se o B for verdadeiro? Bom, se o B for verdadeiro, A e B são verdadeiros. Cá está. Desculpem, aqui houve aqui uma interrupção, espero que estejam a ver bem. Por isso, se o B for verdadeiro, A e B são verdadeiros. E por isso, se A e B for verdadeiros, A e B ou qualquer coisa é verdadeiro. Se o C for verdadeiro, então A e C é verdadeiro. E se o A e C é verdadeiro, então A e C ou qualquer coisa também é verdadeiro. E por conseguinte, o que eu tenho aqui é que raciocinar com os dois casos que aparecem nesta disjunção. Ou quando B é verdadeiro, ou quando C é verdadeiro. Aliás, tenho que raciocinar com os dois casos. E nos dois casos devo obter a mesma fórmula. Que fórmula é essa? Bom, se eu souber que A é verdadeiro e B é verdadeiro, por isso neste contexto eu sei tudo o que é verdade no contexto exterior e também mais esta hipótese. E por isso eu sei A e B. Okay? Porque A é verdadeiro e B é verdadeiro, eu posso justificar A e B por introdução da conjunção entre 2 e 4. Bom, mas se A e B for verdadeiro, também tem esta forma que aqui está, que é uma forma mais fraca. Ou seja, A e B ou A e C. E esta forma é obtida a partir daqui, da 5, por introdução da disjunção. Ok? E por isso, do B consigo chegar a esta forma. Será que do C consigo chegar a esta forma? Bom, basicamente é a mesma coisa, não é? Se o C for verdadeiro, eu consigo tirar A e C por introdução da conjunção na fórmula 2 e na fórmula 7. Depois, se eu tenho A e C, posso ter qualquer coisa ou A e C, e o qualquer coisa é A e B. Por introdução da disjunção. E finalmente, que eu olho para aqui, para esta demonstração toda, vejo o seguinte, tenho aqui uma disjunção. Através do disjunto B, chega a uma fórmula. Através do disjunto C, chega à mesma fórmula. Então esta fórmula terá que ser verdadeira
quer por causa do B ser verdadeiro, quer por causa do C ser verdadeiro. Um deles tem que ser, pelo menos, e por isso esta fórmula também tem que ser, digamos, verdadeira. E por conseguinte, eu posso concluir que esta fórmula que aqui está, e agora reparem, está fora já do contexto, esta fórmula já é independente do C ser verdadeiro ou do B ser verdadeiro, esta fórmula aparece só como consequência do A ser verdadeiro e do B ou C ser verdadeiro, e a justificação então é a eliminação desta disjunção, usando esta demonstração e usando esta demonstração. Ou seja, eliminação da disjunção que ocorre na linha 3, usando as demonstrações 4 a 6, ou subdemonstrações 4 a 6 e 7 a 9. Reparem que 4 a 6 é com traço, 3,46, ou seja, há três coisas aqui. Primeiro, a disjunção, depois uma demonstração, que vai do 4 até ao 6, e depois outra demonstração, que vai do 7 até ao 9. Ok? Isto é claro? Alguém tem dúvidas em relação a isto? Ok. Tudo bem? Então vamos fazer a outra regra, ou seja, em vez de tentarmos demonstrar a distribuição da esquerda para a direita, vamos tentar demonstrar a distribuição da direita para a esquerda, ou seja, pôr em evidência. As fórmulas são equivalentes, por isso se esta fórmula for verdadeira, esta também tem que ser. Okay? E é isso que vamos tentar provar. Por isso, temos esta premissa, é uma fórmula, e queremos chegar a esta conclusão. Bom, então, o que é que podemos fazer aqui? Bom, temos uma disjunção, se calhar o melhor que temos a fazer é ver o que é que podemos obter aqui a partir de cada lado. Suponhamos que A e B é verdadeiro. Bom, se A e B for verdadeiro, A é verdadeiro. Se o B for verdadeiro, B ou C também é verdadeiro. E por isso A, I, B ou C também é verdadeiro. Se for A e C, é o mesmo raciocínio. Se o A e C forem verdadeiros, o A é verdadeiro. Se o C for verdadeiro, B ou C também é verdadeiro e, por conseguinte, esta fórmula acaba por ser obtida quer deste lado, quer deste lado. Por isso, é isso que vamos fazer. Ou seja, vamos criar a demonstração a partir de A e B e criar a demonstração a partir de A e C, e em ambos os casos vamos chegar à fórmula final. Como é que o fazemos? Bom, se A e B é verdadeiro, enfim, eu estou a falar em verdadeiro aqui, não é necessariamente ser verdade. Se eu demonstrei A e B, por isso, como o sistema é coerente, o ser demonstrado quer dizer que também é verdadeiro. Mas, obviamente, está sempre dependente da verdade das premissas. A premissa pode não ser verdadeira, mas para facilitar a linguagem vou sempre assumir que a premissa é verdadeira. Bom, então se ela é verdadeira, se A e B é verdadeiro, A também terá que ser verdadeiro por eliminação da conjunção. Bom, mas se A é verdadeiro, temos só a primeira parte, falta-nos esta. Por isso temos que obter B ou C, mas obtemos B facilmente por eliminação da conjunção. Bom, e se B for verdadeiro, B ou C também o é, por introdução da disjunção. Okay? E agora, se eu tenho o A e tenho o B ou C, posso introduzir a conjunção. A e B ou C, por introdução da conjunção, que ocorre nas linhas 3 e 5. Okay? Bom, e a partir de A e C é exatamente a mesma coisa. Conclui o A por eliminação reparem, a eliminação desta conjunção, porque este contexto que aqui está, esta subdemonstração não vê o que se passa nesta subdemonstração. Isto é um pouco como as chamadas de procedimentos ou de funções numa linguagem de programação. Dentro de uma função, eu não vejo o que é que as outras funções estão a fazer com as suas variáveis locais. Okay? Por isso isto correspondem enfim, grosso, por analogia, ao espaço, digamos, ao espaço de execução das funções que vêm bom, isto no Pascal, no Java não é bem assim, mas no Pascal, por exemplo, era mesmo assim. O interior de uma função vê não só o que lá está, mas todos os contextos em que a função foi chamada. Okay? E por conseguinte, este A que aqui aparece é visível porque eu fui chamado, digamos, por A e C. E por conseguinte, A e C, se A e C é verdadeiro, A também tem que ser verdadeiro por eliminação da conjunção na linha 7. Reparem,
Não é na linha 2, nem posso dizer, o A já sei que é verdade porque era verdade aqui. Não, era verdade aqui na base da hipótese A e B. Mas agora já não estou a trabalhar com essa hipótese, estou a trabalhar na hipótese A e C. Por isso tenho que voltar a demonstrar o A, neste caso por eliminação nesta forma 7. A mesma coisa para o C. E se eu tenho o C, também tenho B ou C, ok? Por introdução da disjunção na fórmula 9. E agora se tenho A e tenho B ou C, então tenho A e B ou C. Ok? E por conseguinte, consigo demonstrar em ambas as hipóteses desta disjunção, consigo chegar à mesma fórmula, de maneira que a fórmula é uma fórmula que é consequência desta, por conseguinte, por eliminação desta disjunção, nesta subdemonstração, por isso a disjunção aparece na linha 1, as demonstrações aparecem da linha 2 até à linha 6, e depois da linha 7 até à linha 11. Ok? Bom, isto é, digamos, a distribuição, por isso com estas regras de eliminação e introdução da conjunção e disjunção, consigo obter as equivalências, por isso, as demonstrações em ambos os sentidos da distribuição da conjunção em relação à disjunção. Mas, como vimos, o sistema, a álgebra de Boole é dual, quer dizer que eu também posso distribuir a disjunção em relação à conjunção. Ou seja, a disjunção pode ser distribuída em relação à conjunção, quer dizer que A ou B e C é equivalente a A ou B e A ou C. E, como isto é uma equivalência, esta forma da direita, de A ou B e A ou C, eu devo poder pôr em evidência o A. Okay? Por isso, deste lado, do lado esquerdo, posso deduzir o lado direito, e do lado direito também hei de poder deduzir o lado esquerdo, e por isso vamos começar por este lado, ok? Do lado direito, do lado esquerdo para o lado direito. Por isso, esta é a minha premissa, e o que eu quero demonstrar é isto. Bom, como é que eu posso demonstrar as duas, esta conjunção? Bom, a primeira coisa, se calhar, é ver o que é que se consegue fazer a partir da disjunção, ok? Por isso, vamos começar com o A, e se eu tiver o A, é fácil de perceber que esta forma é possível, ok? Porque se eu tiver o A, tenho o A ou B, tenho, ok, ou do A ou do B e C. Bom, mas se eu tiver o A, é fácil de ver que tenho A ou B, por introdução da disjunção. E se tiver o A, também tenho A ou C, por introdução da disjunção, da mesma forma. E se tiver estas duas, posso conjugá-las, ok? E a fórmula 5 diz-me que a fórmula A ou B e A ou C é uma consequência, ou por isso é derivável a partir da fórmula A. E por isso, esta fórmula já foi obtida por um dos lados, um dos disjuntos. Vamos obtê-lo pelo outro. O que acontece se eu tiver B e C? Bom, se eu tiver B e C, tenho B, por eliminação da conjunção. Se eu tiver o B, tenho A ou B, por introdução da disjunção. Mas se eu tenho o C aqui, também vou ter, tenho B e C, também tenho o C, por eliminação da conjunção. E se tenho C, também tenho A ou C, por introdução da disjunção. E por isso tenho A ou B e tenho A ou C, então tenho o seu conjunto, a sua conjunção, aliás, por introdução da conjunção na fórmula 8 e na fórmula 10. E por isso o que eu constato é que a partir desta disjunção consigo obter a mesma fórmula, quer se o A for verdadeiro, quer se o B e C for verdadeiro. Por isso esta fórmula é verdade em qualquer dos casos. É verdade em qualquer dos casos, e como um dos casos tem que ser verdadeiro, esta forma é uma consequência lógica desta e pode ser demonstrável e pode ser justificável no sistema, dizendo que a fórmula é obtida por eliminação deste O, por isso, eliminação do O que aparece na linha 1, usando as demonstrações 2 até 5 e de 6 até 11. Ok? Espero que isto seja claro. Não sei se alguém tem dúvida. Eu vou, se ninguém tem dúvidas, aparentemente, vamos continuar para a próxima demonstração, que é a demonstração no outro sentido. Ok? Ou seja, se eu tiver A ou B e A ou C, também devo ser capaz de obter A ou B e C. Como é que eu faço isto? Vocês agora já devem ter alguma
experiência, ou pelo menos já viram alguma coisa em relação a isto, e por conseguinte, o que eu quero obter é uma forma deste género, por isso, obter uma disjunção às vezes não é fácil, ok? E nós vamos usar muitas vezes o raciocínio por absurdo para chegar lá, mas como hoje ainda não demos raciocínio por absurdo, vamos tentar chegar lá sem essa regra. Bom, tendo uma conjunção, o melhor se calhar é de ver o que é que eu consigo tirar da conjunção. Okay? Por isso tenho A ou B, com certeza. Porque isto é uma conjunção, por isso isto é eliminação. E se calhar também tenho A ou C, mas já lá iremos. Bom, agora se tiver A ou B, das duas uma. Ou tenho o A, ou tenho o B. Okay? Se eu tiver o A, posso concluir isto tudo. De acordo? A ou qualquer coisa. Se eu tiver o B, também devo conseguir concluir isto tudo ou não? Bom, aqui não tenho o C. Isso aqui tem que ter mais cuidado. Bom, mas se eu tiver o A, então posso concluir A ou B e C. Por introdução da disjunção na fórmula 3. E agora tenho aqui o B. O que é que eu posso fazer com o B? Bom, tenho o B, mas não tenho o B e C. Onde é que está o C? Bom, o C está aqui algures nesta primeira fórmula. Por isso eu vou ter que utilizar, mais tarde ou mais cedo. E se eu vou ter que utilizar, vou dizer que não só B é uma hipótese, como A ou C de certeza que é verdadeiro. Porque se as duas são verdadeiras, na premissa, A ou C também tem que ser verdadeiro. E agora, dentro desta demonstração, vou estudar os dois casos. Por isso, no fundo, eu tenho um caso aqui e tenho um segundo caso. E neste segundo caso ainda vou ter dois subcasos. O que é que acontece quando o A for verdadeiro e o que é que acontece quando o C for verdadeiro. Bom, se o A for verdadeiro, a fórmula A ou qualquer coisa continua a ser verdadeira. Por isso isto é obtido por introdução da disjunção, e reparem, não é por cópia desta, nem introdução por causa desta, porque este A que aqui está não é visível dentro desta subdemonstração. Nesta subdemonstração eu só vejo esta fórmula e o B. Dentro desta subdemonstração vejo o A, vejo o B e vejo esta fórmula. Só essas é que eu posso invocar. Dentro desta subdemonstração só posso invocar o A ou C, o B e o A ou B também, está visível, ou a fórmula inicial. Bom, por isso, em relação ao C, o que é que eu quero obter? Bom, queria obter B e C. Será que eu obtenho B e C? Sim, porque o B, esta hipótese do C, é no contexto em que o B também é considerado verdadeiro. Por isso, B e C, posso colocá-los aqui como sendo a introdução da conjunção na fórmula 5 com a fórmula 9. Bom, e se eu tenho B e C, então tenho A ou B e C. Introdução da disjunção na fórmula 10. E agora reparem, estudei vários casos. A primeira coisa que eu tenho a fórmula 3 vezes, não é? Mas reparem que a estrutura é a seguinte: com este A ou C, no contexto em que A ou C é verdadeiro, eu consegui provar esta e esta. Por isso, eliminando este O e usando estas duas demonstrações, eu posso concluir que esta fórmula é uma consequência desta, do O. Okay? E por isso está dentro do mesmo contexto. Ou seja, vou pôr A, O, P e C, que é a fórmula comum, porque utilizei a disjunção que está na linha 6 e as demonstrações de 7 a 8 e de 9 a 11. Mas ainda não demonstrei isto. Esta forma está demonstrada no contexto em que B é verdadeiro. E eu não tenho a certeza que o B seja verdadeiro. O que eu tenho a certeza é que o A ou B é verdadeiro. E por isso, com A ou B sendo verdadeiro, com o A consegui obter uma fórmula e com o B consegui obter a mesma fórmula. Então esta fórmula, finalmente, é consequência de A ou B, okay? Fica no mesmo nível do A ou B, já não tem não está dentro de nenhuma subdemonstração, é direta, e é obtida por eliminação do O, que está na linha 2, usando as demonstrações 3 até 4 e depois de 5 até 12. E este é o caso, digamos, mais complicado até agora, porque temos demonstrações dentro de demonstrações.
ou temos subdemonstrações, uma subdemonstração dentro de uma subdemonstração que, por sua vez, está dentro da demonstração. E por isso isto, basicamente, não vos deve fazer confusão, porque isto é a mesma coisa que numa linguagem de programação, funções chamarem funções. Okay? Basicamente é uma função, chama outra função, e isto pode, teoricamente, pode prolongar-se até ao infinito. Por isso é importante só realçar esta visibilidade, quais são as regras de visibilidade, o que é que eu vejo quando estou a fazer uma demonstração, quais são as formas a que eu tenho acesso, ok? Se vocês fizerem a geneira, arriscam-se a fazer a geneira mesmo, ok? Por exemplo, se B for verdadeiro e A ou B for verdadeiro, será que A e B é verdadeiro? Bem, é fácil de ver que não. Para o A ou B ser verdadeiro, basta que o B seja verdadeiro, o B é verdadeiro, por isso esta premissa é verdade se o B for verdadeiro e o A for falso. E, no entanto, se o B for verdadeiro e o A for falso, esta conclusão é falsa. O A é falso. E por isso eu, de verdade, iria concluir falso. Bom, isso não é possível, enfim, não é razoável, não é coerente, e por conseguinte eu não devo, A e B não é uma consequência, neste caso tautológica, desta fórmula, ou destas premissas, e se não é uma consequência tautológica destas premissas, não pode ser derivada a partir destas premissas por nenhum sistema de demonstração. E, no entanto, se vocês fizerem na BIS, okay, vocês vão conseguir demonstrar isto. Okay? Vamos ver como. Digamos que nós temos as duas premissas, B por um lado, A ou B por outro lado. E agora vamos usar os casos. Não é? Temos o caso em que A é verdadeiro e temos o caso em que B é verdadeiro. Bom, se o A for verdadeiro e se o B for verdadeiro, então A e B também é verdadeiro. Okay? E por introdução da conjunção entre 3 e 1, A e B será verdadeiro. Bom, o que é que eu posso fazer a seguir? Bom, dizer, então, se o A é verdadeiro, o A é verdadeiro. E se o A é verdadeiro e o B é verdadeiro, então A e B é verdadeiro por causa desta e desta. Ou seja, da 3 e 5. Introdução da conjunção na 3 e na 5. Bom, então, se os dois casos conduzem à mesma fórmula, eu posso finalmente dizer que esta fórmula A e B é uma consequência da eliminação desta disjunção, que aparece na linha 2, com as demonstrações 3 e 4, ou 3 a 4 e 5 a 6. Ok? Ou seja, aquilo que eu dizia que não devia conseguir fazer, acabei por conseguir fazer. À custa de quê? Alguém me responde? Qual é que era a pergunta? Eu consegui demonstrar que A e B consegui demonstrar no sistema de dedução natural A e B a partir das premissas B e A ou B. E, no entanto, esta fórmula não é uma consequência lógica desta. Por isso, como é que um sistema que em princípio é coerente consegue demonstrar uma coisa que não é uma consequência das premissas? Não é? O que é que... Consideramos ali que o A é verdadeiro e nem sempre vai ser verdadeiro. O problema é que o aqui é aqui, não é? O problema é que nesta altura do campeonato, o que nós vemos é B, vemos A ou B e vemos B. Esta hipótese A foi criada e fechada nesta fórmula. A partir daqui estou a trabalhar noutra hipótese que já não tem nada a ver com a A. Quer dizer, tem a ver através desta ligação. Mas não posso pressupor que o A é verdadeiro. E por isso, como não posso pressupor que o A é verdadeiro, não posso fazer este passo. Okay? Este A não pode ser usado para justificar na linha 6 qualquer fórmula, porque a linha 3 não é visível na linha 6. A linha 6 só vê a linha 5, a linha 2 e a linha 1. Só essas três linhas é que podem ser utilizadas para justificar qualquer coisa que eu coloque na linha 6. E por isso, como eu estou a ter uma regra de visibilidade, estou a violar, digamos, as regras de visibilidade das demonstrações, estou a obter finalmente uma demonstração de uma coisa absurda. Não é absurda, mas uma coisa pelo menos que não é coerente, ou seja, que não tem a garantia que, se isto for verdade, não posso garantir que A e B sejam verdadeiros. Ok? E por isso, regra muito importante, dentro de uma subdemonstração, só se vêem as formas das subdemonstrações que as contêm. Ou seja,
Quem é que contém esta fórmula? É o B e é esta parte, o B e o A ou B. Ok? Bom, e por isso, hoje vamos ficar por aqui. Esta aula foi curta, é curta, mas, enfim, obriga-vos a pensar um bocado, não tanto em perceber estas demonstrações, mas depois vocês vão fazer alguns exercícios, vou parar aqui, vão fazer alguns exercícios quando virem fazer as demonstrações. Normalmente esse é o ponto, digamos, mais complicado da cadeira, que é serem vocês a usar as regras, não ser propriamente olhar para as regras e dizer que está tudo bem ou está tudo mal, mas serem vocês a imaginar, nesta altura do campeonato dava-me jeito de usar esta regra, ou dá-me jeito de usar outra regra qualquer, vou aplicar estas formas ou vou aplicar outras formas. Bom, isto é, digamos, a arte, digamos, da demonstração, e que vocês sabem, já estão habituados que estas demonstrações, digamos, vocês estão habituados eventualmente na geometria, não é? As demonstrações na geometria, vocês tinham que saber exatamente o que é que iam procurar. Nós vamos fazer isso na próxima aula, vamos começar a dar algumas ideias de como é que isto se faz, mas vamos acrescentar ainda a regra da negação, as regras da negação, para termos um sistema já mais completo, neste caso, porque já temos operadores suficientes. Lembram-se que nós falámos que os operadores que eram suficientes para demonstrar, não me lembro de ter falado disso, mas é suficiente para escrever uma fórmula qualquer, usar os operadores negação e conjunção, negação ou disjunção, negação, conjunção ou disjunção, mas a negação, alguma forma de negação tem que aparecer. E até agora, nestas regras, só precisamos da disjunção e a conjunção. Por isso, na próxima aula vamos usar a negação e vamos ver algumas heurísticas de como é que se faz uma demonstração. Tudo isso vai ter vocês vão ter que treinar, mas pelo menos vão ficar com uma ideia de o que é que devem procurar quando vão fazer uma demonstração. Okay? Escusado será dizer que esta parte que eu estou a dar aqui não vai para o teste de segunda-feira. O teste de segunda-feira vai até às formas normais, por isso, o capítulo 4 do livro e até ao slide, não desta aula nem da aula anterior, até aos slides de quarta-feira da semana passada. Ok, alguma dúvida sobre isto? Tinha aqui a primeira eliminação só é enunciada no final. Não percebi bem. Não sei em que é que... Rafael, já percebeu o que é que era ou tem alguma dúvida? Não é? Rafael Lopes, não é? Você pôs aqui uma questão, a primeira eliminação só é enunciada no final. Não sei exatamente como é que era, o que é que era, que estava a referir. Ok, mas pelos vistos já percebeu. Ok, pronto, então ficamos por aqui. Sexta-feira voltamos a encontrar às 8h30. Se não tem mais nenhuma dúvida, até sexta. Diga. Eu tenho uma dúvida, mas não é relacionada com esta aula, é com a matéria passada, que é, eu ainda não consigo distinguir muito bem quando temos uma frase e saber quando é que é uma função e quando é que é predicado, para fazer essa diferenciação. Ok, vamos ver. Uma função é um mapeamento entre objetos e objetos. Por exemplo, pai de João, existe objeto no sentido que João é um objeto, ok? E o pai de João é outro objeto, é o pai do João. Ok. Ou seja, isto é uma função. Agora, ser pai do João não é uma função. Ser pai do João, quer dizer, se eu disser que o Ricardo é o pai do João, ok? Ou o Ricardo é pai do João, posso ter um predicado em que digo pai de, associo João ao Ricardo, mas esse predicado é verdadeiro ou falso. Ou o Ricardo é realmente o pai do João ou não é o pai do João. Ok? Isso uma coisa é dizer, não tenho aqui, vou tentar explicar aqui com o Notepad. Ok? Deixa eu ver se eu consigo fazer isto. Ok, por isso vou pôr aqui isto em screen, share screen, este aqui. Estão a ver o bloco de notas, não é? Okay. Uma coisa é dizer assim, pai de, vou pôr aqui o pai de, e aqui João. Ok, o que é que esta fórmula denota? Denota um objeto.
Ou seja, denota o pai, o objeto, enfim, objeto, entre aspas, o objeto que é o pai do João. Okay? Outra coisa é dizer assim, pai de, neste caso vou escrever com letra grande, porque é um predicado, Ricardo, João. O que é que esta forma denota? Denota que é verdade que o Ricardo é pai do João. Por isso, esta forma ou é verdadeira ou é falsa. Ok? E pode não ser verdade, é verdade. Por isso aqui o mapeamento é para verdade ou para falso. É verdade ou não que o Ricardo seja o pai do João. E neste mapeamento isto representa, neste caso, o Ricardo. Aqui não é verdade nem falso. A forma diz simplesmente que eu posso, inclusive, por aqui, usar estas duas formas e dizer assim, não, o pai de recebe dois elementos, o pai e o filho, por isso eu posso escrever, em vez de Ricardo, como eu sei que o pai de João é o Ricardo, eu posso escrever aqui o pai de João é pai do João. Okay? Ok. O indivíduo pai do João está na relação de parentesco, por isso é pai de o indivíduo João. Por isso o que estão aqui são indivíduos, o predicado olha para os dois indivíduos e diz se esta relação é verdadeira ou falsa. Uhum. É que a minha principal dúvida, professor, acontece quando a função é de aridade 2, ou seja, tem dois argumentos. Aí é um bocado mais difícil de... Não. Por exemplo, aritmética. Vamos usar as funções aritméticas. Eu sei, por exemplo, que o mais de 5, eu vou pôr aqui nesta coisa esquisita, mas é para ficar claro. O que é mais de 6, 5? 5, 6. Isto é uma função. Ou seja, pega no objeto 5 e pega no objeto 6 e aplica e dá o objeto 11. De acordo? Uhum. Mas eu também posso dizer que aplicando o objeto 2 multiplicando o objeto 2 pelo objeto 3, eu vou obter o objeto 6. De acordo? Bom, então este 2 vezes 3 é um objeto. E por conseguinte, nesta fórmula que é este objeto que referi aqui. Por isso, esta forma de cima pode ser escrita como mais 5 e em vez do 6 ponho vezes 2, 3. Claro que na aritmética nós não costumamos escrever assim, costumamos escrever aqui 5 mais 6, não é? Pomos operadores no meio dos operandos. Aqui pomos 2 vezes 3 e aqui poríamos 5 vezes, e neste caso como temos parênteses, 2 vezes 3. Mas isto é exatamente a mesma coisa, ou seja, peguem dois objetos e com a soma, que é uma função, obtenho a sua soma. Ponho dois objetos e com o produto, que é uma função, obtenho o seu produto. E posso juntar isto. E obtenho o seu produto, que é um objeto por si próprio. Não é? E depois, se um objeto é obtido pelo produto de outros dois, eu posso substituí-lo, onde aparece numa fórmula, pelo produto dos outros dois. Por isso, ter um... Ali é um mais. Hã? Na linha 13. Aqui é mais. Mas isto corresponde sempre funções. O que é na aritmética, o que é que será um predicado? Será igual 6,2 vezes 3. Aliás, vezes 2, 3. Ok? Neste caso, este predicado igual ou é verdadeiro, isto falta aqui um parênteses, este predicado igual ou é verdadeiro ou é falso. Por isso, neste caso, é verdadeiro.
Mas se eu fizer a mesma coisa e disser que um predicado semelhante, se eu disser que 5 é igual a 2 vezes 3, bom, isto é um predicado, ou é verdadeiro ou é falso, e neste caso eu sei que aplicar o predicado de igualdade ao número 5 e ao número resultante da multiplicação de 2 por 3 dá falso. Ok? Por isso, a igualdade é um predicado, a multiplicação, produtos, etc., são funções. E os predicados na aritmética, por exemplo, são os predicados relacionais. Por isso eu posso dizer que isto é menor ou igual, 5 é menor ou igual a 6, por isso este já é verdadeiro. Ok? Por isso, na aritmética, os predicados são predicados de ordenação, maior, menor, de relação, não é? Enquanto que as funções são as funções, as operações. Mais, Ok. menos, vezes, divisão, etc. Ok? Ok, professor. Por isso, o que é importante é que funções mapeiam objetos noutros objetos. Aqui são pessoas, aqui são números, ok? Predicados, verificam se relações entre predicados, entre objetos, são verdadeiras ou falsas. Ok. Está Ok? certo. Tá. Obrigado, professor. Claro. Mais alguma dúvida? Professor, existe algum símbolo de diferente ou temos que usar só o símbolo de negação mais o símbolo de igual? Epá, isso na prática podem usar a negação, ok? Mas ficam sempre. Isto é como pôr os símbolos enfim, isto é uma convenção, ok? Por isso, tanto faz, em última análise, vou voltar aqui, tanto faz usar. Bem, aqui não tenho a negação, mas tenho aqui, enfim, se for assim, tanto faz dizer que é falso que 5 igual, é falso, aliás, que é 5, 6, não é? Ou seja, no fundo estou a dizer que 5 e 6 são iguais e isso é falso. Esta negação é verdadeira. Por isso isto aqui que está, esta fórmula é a negação de uma fórmula que é falsa e, por conseguinte, isto é a mesma coisa que ser verdadeiro. Ok? Mas isto é exatamente a mesma coisa que juntar estes dois operadores, em vez de fazer estes dois passos. Em vez de fazer estes dois passos, posso logo dizer que isto é diferente, não é? E não passo por este passo, ok? Digo logo que isto é logo verdadeiro, não é? Mas é indiferente, ok? A única questão que vocês têm é que não têm nenhum. Quer dizer, quando estiverem a usar um sistema de dedução que não seja sobre a aritmética, não é? Na aritmética aqui existe o diferente e o igual. Bom, também existe o igual na lógica de primeira ordem. Eu posso dizer que o João é igual ao Luís. Quer dizer, que há um desgraçado que se chama João Luís, basicamente, não é? Isto é a mesma coisa que dizer, mas o João não é igual à Maria. Por conseguinte, o que eu tenho que dizer é que é falso que o João seja igual à Maria, não é? Que é isso provavelmente que eu queria dizer. Isto é a mesma coisa que dizer que o João é diferente da Maria. Mas se quiser usar depois esta regra, não é? Tem que usar a regra tem que usar a regra da igualdade, que já vimos em tempos, e depois usar a regra da negação, que vamos ver na próxima aula. Não é? Não há nenhum operador que opere diretamente sobre a regra da desigualdade. Não há regras da desigualdade. Existem regras da negação, que vamos ver na próxima aula. Existem regras de introdução e eliminação da igualdade, que já vimos aqui há uns tempos. Ok? Certo, obrigado. Mais alguma dúvida? Professor, Força. no teste surgiu esta dúvida na prática se usamos o símbolo not equal ou diferente, como estava a falar. Epá, eu não vou me preocupar com a sintaxe, ok? Desde que seja claro o que é que vocês querem dizer. Não há grande problema em relação a isso. Quer dizer, uma coisa é ser obrigado. purista, outra coisa é ser demasiado
demasiado estrito, não é? Quer dizer, as pessoas fazem abreviaturas, aliás, o que tivemos a dizer agora, não é? Por isso, vocês podem usar este, representar que 5 é diferente de 6 desta forma ou desta, não é? Ou dizer que o João não é a Maria, podem usar desta forma ou desta, não é? Ok, obrigado. À partida não vou levantar problemas em relação a isto, não é? Agora, como eu digo, se vocês quiserem fazer demonstrações, aí as demonstrações têm que ser feitas a partir desta fórmula, não é? Porque as demonstrações, pelo menos no sistema que nós estamos a dar, têm regras de introdução e eliminação da negação e da igualdade, mas não têm regras para a desigualdade. Ok? Bom, são 11h30, não sei se não tiverem mais nada, vamos ficar por aqui e encontramos na sexta-feira, ok? Professor, Diga. pode deixar o ecrã ligado mais um bocadinho? Eu queria mostrar uma coisa aos meus colegas. Epá, de qualquer maneira Não, você pode sair, mas deixe eu vou só parar, isto. não sei como é que sai sem acabar com isto, mas pelo menos vou parar então a gravação, ok? Ok.